Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, tendo o privilégio de poder compartilhar com vocês a mensagem da semana, a meditação da semana. Hoje nós vamos falar a respeito de uma das parábolas mais conhecidas. Eu creio que todos sabem a história desta parábola, o contexto desta parábola, que é a parábola do filho pródigo. Mas eu queria dizer para os irmãos algo que eu tenho sentido no meu coração com relação a essa nossa forma, né, de transmitir as mensagens. Nós estamos usando a tecnologia para gravar a mensagem e mandar para vocês, porque eu creio que desta forma vocês vão encontrar um horário que seja melhor para cada um dia que seja melhor para cada um. Né? Eu peço que vocês ouçam, né? Eu peço, estou à disposição e tenho recebido, né, mensagem dos irmãos, se tiver com alguma dúvida, se tiver algo a acrescentar e a colocar diante, se tiver um entendimento diferente do que está sendo dito, né, pode me mandar as mensagens, é um feedback muito interessante. Mas eu queria também me colocar à disposição e esta semana eu vou mandar uma mensagem para cada um de vocês, para cada família, né, para a gente poder marcar um horário e poder ligar, né, seja uma chamada de vídeo com a família, seja uma ligação mesmo, né, para a gente poder conversar um pouco individualmente, tá? Eu sei que existe aquela ferramenta chamada Zoom, mas eu acho difícil a gente colocar todos no mesmo tempo, né, e a gente tem que encontrar horários. Então, uma forma de a gente poder conversar, de eu poder orar com vocês, né, e a gente poder orar juntos, fazendo desta forma. A gente agenda um horário, a gente marca um melhor horário para cada um, e então a gente toma esse tempo para poder bater um papo e também poder orar junto, tá bom? Então eu vou mandar essa mensagem para cada um de vocês ainda hoje, tá? Com essa... Bom, se você está ouvindo a mensagem não no sábado, que é hoje que eu estou gravando, você já deve ter recebido a minha mensagem aí para a gente marcar esse horário. Antes da gente começar o texto, né, que nós vamos falar a respeito da parábola do filho pródigo, eu queria falar com os irmãos a respeito desse tempo que a gente está vivendo, tempo de incerteza, medo, ansiedade, lutas, e um texto que veio ao meu coração no momento em que eu estava orando foi o Salmo 23, e eu queria ler apenas os 4 primeiros versículos, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças, e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Sabe, queridos, a Bíblia, ela diz que, a palavra do Senhor diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E é exatamente um texto como esse e inúmeros outros, incontáveis outros textos que nós temos que colocar na nossa memória, trazer à nossa memória. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte. Nós não precisamos temer, porque Ele está conosco. Amém? Coloque isso no seu coração, diga isso para outras pessoas, transmita esta mensagem para outras pessoas, porque existem muitas pessoas ansiosas e sofrendo. Mas o Senhor, o nosso Deus, está ao nosso lado e é Ele quem é o nosso pastor. É Ele quem nos conduz para pastos verdejantes, para riachos tranquilos, e nós precisamos confiar nisso. Amém? Como eu disse, queridos, nós vamos falar a respeito da parábola do filho pródigo. O texto base que a gente tomou aqui é o Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11 até o verso 32. E como é um texto muito longo, eu vou resumir toda a parábola, né? Uma parábola muito conhecida, como eu disse. E a parábola gira em torno de um pai que tem 2 filhos. Em um determinado dia, o filho mais novo vem ao pai e fala: pai, me dá a minha parte da minha herança, me dá aquilo que é meu,
porque eu vou viver a minha vida à minha maneira. E então, esse filho, a partir do momento em que o pai separa a parte dele, alguns dias depois, ele vai viver a vida dele longe de casa, longe da casa do pai. E todos sabem que ele vive uma vida totalmente desregrada e consome toda a sua fortuna, consome toda a sua riqueza, né, a ponto de passar fome, de não ter o que comer. Mas também existe nesta mesma parábola a história, embora ela seja pouco contada, vamos dizer assim, aparece algumas vezes só, existe a história do outro filho, do filho mais velho, do filho mais experiente, do filho que decide ficar com o pai, que abre mão, né, de usufruir da sua herança, da sua parte sozinho e decide ficar com o pai. E aparentemente não há nada de errado nesta atitude deste filho mais velho, até que o seu irmão decide voltar. E aí, então, é que nós entramos nesses dois estereótipos, né? Nessas duas personalidades que tem muito a ver com a nossa vida. Primeiro vemos um jovem sem experiência, solicitando o que lhe é de direito, cheios de si, cheio de certeza e convicção de que sabe qual é a melhor decisão a ser tomada, sabe que as suas decisões são as mais equilibradas possíveis. Ele tem esta convicção, eu sei o que é melhor para mim. Portanto, me dá aqui que eu vou gastar da forma que eu achar melhor. Eu vou usar a saúde que eu tenho, eu vou usar o dinheiro que eu tenho, eu vou usar os relacionamentos que eu tenho da melhor forma possível. Eu sei, diz o filho mais jovem, eu sei o que é melhor para a minha vida. Mas nós sabemos que são caminhos de morte os nossos pensamentos. Nós podemos fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor. E nós precisamos entender isso. Mas do outro lado tem então quem? O outro filho. O filho que tem experiência, tem mais experiência. Isso aparenta ter mais experiência. Aquele que decide permanecer do lado do seu pai, independente das ofertas que ele possa receber e usufruir. Para usufruir também dessas riquezas que ele tem. Mas que quando o seu irmão decide voltar, então a gente consegue começar a entender que na verdade a decisão dele era interesseira. E por que a nossa vida tem a ver com esses dois estereótipos? A nossa vida tem tudo a ver com esses exemplos deixados por Jesus, porque muitas vezes nós agimos assim, cheios de convicções, cheios de certezas. Sabe, eu sei o que é melhor para mim, eu sei qual é o melhor negócio a fazer, eu sei como lidar com os relacionamentos, eu sei. E então a gente percebe em determinado momento em que na verdade a gente não sabe de nada. Por outro lado, muitas vezes a gente age como se fôssemos totalmente religiosos, como o filho mais velho. Achando que os nossos esforços religiosos, os nossos exercícios religiosos, a nossa forma de ficar perto de Deus vai ser capaz de pagar ou de nos tornar merecedores do amor de Deus, ou mesmo do amor da nossa família, aqui contextualizando para o lado familiar. A gente muitas vezes age assim, a gente age ou de maneira totalmente egoísta e imatura, convicta de algo que na verdade a gente não tem certeza nenhuma, ou muitas vezes de forma interesseira, religiosa. Sabe, eu não consigo, para explicar esta questão, vamos dizer assim, esse outro filho, o filho mais velho. O pastor Cláudio Duarte uma vez compartilhou que um determinado casal chegou ao seu gabinete discutindo e o marido disse assim: eu não aguento mais, pastor. Ela a vida inteira me pediu para que eu fosse ao supermercado com ela. Eu nunca gostei, mas eu decidi ir e eu tenho ido agora. E mesmo assim ela continua discutindo e brigando comigo. E aí a esposa disse assim: não, eu não queria que você fosse. Eu queria que você quisesse ir.
Então você percebe, querido, que existe uma diferença entre estar ao lado e querer estar ao lado. E é nisso que diferencia então a atitude do segundo filho, né? Estamos todos os dias, por conta de não entendermos qual é o tipo de relacionamento que nós devemos ter com Deus, por conta de não saber quem é Deus, por conta de não buscar Deus, nós estamos todos os dias comprando sonhos que não são nossos. Nós estamos comprando convicções de que não são fruto do nosso coração. Nós estamos comprando planos que na verdade não vão nos satisfazer. Nós estamos ouvindo formas de agir que na verdade não tem absolutamente nada a ver com a capacidade de nos completar e de nos satisfazer, porque nós estamos ouvindo outras pessoas. Sabe, eu não sei o que levou a este filho mais jovem a pedir a parte da herança. E eu também não sei o que levou o filho mais velho a achar que estar do lado do pai iria fazer dele merecedor. Mas o fato é de que um escutou de alguém ou enxergou em alguém esse desejo de querer deixar o pai, querer deixar aquele que mais amava de lado para ir viver a sua forma. E o outro olhou para a herança que o pai tinha, o outro olhou para aquilo que o pai podia oferecer e tirou os olhos do próprio pai. Sabe, muitas vezes a gente faz isso dentro dos nossos lares. A gente vive, a gente decide viver da forma que a gente bem entender, sem perceber quem está ao nosso lado, ou muitas vezes a gente decide ficar perto, mas muitas vezes sem amar e sem querer estar, ou estar apenas de corpo presente, mas a mente está totalmente distante. E é por isso que a gente vê tantos problemas relacionais, tantos problemas familiares, tantos pais presentes de corpo, mas ausentes totalmente de espírito. A cabeça está em outro lugar. E é por isso que nós encontramos hoje famílias desestruturadas. Sabe, queridos, é Deus quem sabe o que é melhor para nós. É Deus quem tira as escamas dos nossos olhos. É Ele quem mostra o que é importante para nós. É Ele que faz a gente entender para onde a gente está caminhando, para onde nós estávamos indo. Somente Ele sabe o que é capaz de nos satisfazer. Somente Ele sabe o que é melhor para a vida de cada um. E por mais que isso possa parecer clichê, e por mais que isso possa parecer religioso, se você não frequenta uma igreja, está ouvindo esta mensagem, não existe outro meio de você ser completamente satisfeito senão em Deus. Você pode buscar, você pode dizer para mim, Igor, mas eu sou satisfeito. Sim, assim como o filho mais jovem, que durante um tempo, antes da sua herança ser totalmente gasta, ele se sentia satisfeito. Só a partir do momento em que todo o seu dinheiro, todos os seus recursos acabaram, é que ele olhou para a vida dele e disse, aonde eu estou? Muitas vezes a gente tem tomado assim a nossa vida. A gente acorda, trabalha, paga as contas e a gente olha para a nossa vida e não tem sentido. E não está completa. Ou seja, pode ser que ou a gente está pegando todo o recurso e gastando conosco de forma completamente egoísta, ou então nós só estamos correndo atrás disso mesmo. Nós estamos perdendo a capacidade de ser feliz no caminhar. A felicidade não é um lugar, é o caminho. Nós estamos perdendo a capacidade de olhar os dias. Nós estamos perdendo a capacidade de aproveitar aquilo que está passando ao nosso olho, ao nosso redor, está passando diante de nós e nós estamos correndo para algo que na verdade não vai nos satisfazer. Seja ela as decisões como o filho mais jovem quis tomar, não, lá eu vou encontrar satisfação, lá eu vou fazer da minha maneira, lá eu vou gastar da forma que eu bem entender e ele não encontrou satisfação ali.
Da mesma forma que quando o seu irmão volta, o filho mais velho entende que ele também não tinha, a satisfação dele estava no dinheiro do pai e não no próprio pai. Ele também ele se revolta. Então a gente tem agido muitas vezes, queridos, dessas formas. Mas na verdade é Deus que tem o melhor para nós. Nós temos achado que nós estamos no reino de Deus, mas na verdade nós não estamos vivendo o reino de Deus. Nós estamos sendo consumidos por um estereótipo de reino que nos cobra muito, que quer de nós todo o nosso tempo, toda a nossa energia. E muitas vezes tem tirado de nós aquilo que o próprio Deus deu a nós, a família, os filhos, a esposa, os pais. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é isolamento. O reino de Deus não é uma pessoa viver longe de casa. E o reino de Deus também não é uma pessoa viver dentro de casa, mas longe das pessoas. O reino de Deus é loucura. Sabe, eu anotei algumas coisas a respeito do reino de Deus aqui. Não é assim o reino de Deus. Não fomos chamados para pagar o preço, e sim para voltar a um relacionamento com o Pai. Com o Pai daquele que pagou o preço por nós. É para isso que nós fomos chamados. Esse é o reino de Deus. Sabe, o reino de Deus, temos o privilégio de poder testemunhar o amor de Deus que não cobra nada, somente nos oferece. Não há como ser restaurada a sua família, não há como ser fortalecida a sua família, se nós não entendermos o amor de Deus. Ah, Igor, mas aí então eu posso fazer o que eu quiser? Não, olha, preste atenção. Temos o privilégio de poder testemunhar o amor de Deus que não nos cobra nada, somente nos oferece. Jesus ofereceu a sua vida por nós. Somente oferece, e a partir daí, a partir desse entendimento, nós passamos a oferecer tudo a Deus. E sabe quem é o próximo? E sabe quem é Deus ao nosso redor? A nossa família. São os nossos filhos, cônjuges, pais, irmãos, cunhados e todos os que estão ao nosso redor. Todos que estão próximos a nós. Sabe, eu sempre cito o frentista do posto, é o nosso próximo quando a gente está abastecendo o carro. O atendente do caixa do supermercado é o nosso próximo quando a gente está ali fazendo compra. Então, a partir do entendimento desse amor de Deus por nós, é que a gente passa então a oferecer tudo a Ele. Sabe, essa loucura que muitas vezes a gente entende que o Evangelho fala, nós não estamos vivendo. Eu anotei aqui, por plena satisfação e não mais por necessidade, passamos então a olhar para o próximo como igual, como alguém que é alcançado assim como nós fomos alcançados. Alguém que é merecedor do amor de Deus, do amor que amou o mundo inteiro. Sabe, queridos, quando a gente entende que muitas vezes a gente agiu como filho jovem, ou muitas vezes a gente tem agido como filho que ficou em casa religioso, ativista, querendo fazer para merecer, achando que as nossas atitudes são capazes de pagar aquilo que Deus tem por herança para nós. Quando a gente vive assim, a gente não entende que o amor de Deus é para o mundo inteiro. A gente não entende que todos somos iguais. Nós não conseguimos entender isso. Quando nós conseguimos entender esse amor, quando as escamas caem nos nossos olhos, a gente consegue enxergar. A gente passa então a não haver mais barreira. Não tem mais nada que nos separa, sabe? Ah, mas você crê naquilo, não importa, eu amo. Ah, mas você não crê nisso, não importa, eu amo. A gente para de construir muros e começa a construir pontes. A gente começa a ligar as pessoas ao amor de Deus, a oferecer esse amor assim como foi oferecido para nós. E a história do filho pródigo é exatamente esse demonstrativo. A garantia que temos de sermos amados por Deus não se encontra no que a gente faz.
e no que nós oferecemos a Ele, e sim no que Jesus fez, e sim no que Deus ofereceu por nós, que é Jesus Cristo. Essa é a convicção que nós precisamos ter. Sabe, quando a gente olha só, a garantia que temos de sermos amados por Deus não se encontra no que fazemos e no que oferecemos a Ele, e sim no que Ele ofereceu a nós, Jesus. Preste atenção que aqui se encaixam os dois filhos. Um com a culpa de que fez muita coisa errada, e o outro com a certeza de que estava fazendo tudo certo. Nenhuma das duas atitudes são capazes de nos garantir o amor de Deus. O que nos garante o amor de Deus é Jesus Cristo, morreu por nós. Essa é a convicção que a gente precisa ter, e Ele morreu por todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Todo aquele, o mundo inteiro. Nós precisamos entender isso. Eu anotei aqui, encontrar esta convicção e este amor muda a vida. Entender que o nosso Pai é quem se moveu para nos alcançar, porque Ele queria e quer um relacionamento conosco, transforma a pessoa e faz dela uma testemunha fiel e natural de Cristo. Entender este amor por nós, por você, individualmente, vai fazer com que você seja cativado a uma transformação, a uma luta contra você mesmo, para ser transformado. E essa transformação vai transformar você em uma testemunha fiel, natural de Cristo, por onde você andar. E sabe qual é a instituição mais beneficiada e a primeira instituição beneficiada? É a família. É onde você mora. É com quem você mora. Queridos, nós precisamos entender isso. Sabe, nós precisamos querer isso. O reino de Deus é liberdade. O reino de Deus é para aqueles que decidem viver uma loucura total. Eu anotei aqui, livres do cativeiro, onde o perdão é impossível. Existe muito crente hoje que acha que é impossível perdoar. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino livre desse cativeiro, onde o perdão é impossível, onde amar tem condições e onde ganhar é a melhor opção. Esse não é o reino de Deus. Antes, o reino de Deus é o lugar onde o perdão é para todos, o amor é sem interesse e o dar sempre é a melhor e mais prazerosa opção. O reino de Deus é o reino onde tudo o que temos não é particular, não é individual, e sim para oferecer para o próximo. Onde uma vida vale mais que o mundo inteiro e que o próximo não tem cor, não tem credo, não tem partido político. É este o reino que eu quero viver. É esse o reino que eu quero ser transformado para anunciar aqui. E sabe de uma coisa, queridos? Voltando à parábola do filho pródigo, eu tenho convicção de que todos aqueles que decidirem viver este reino, ao quererem retornar para o lar, vão encontrar Deus de braços abertos. Vão encontrar o Pai de braços abertos, feliz pelo retorno do filho que estava perdido. Vão encontrar um Pai que vai mandar fazer uma festa pelo retorno do filho. Eu não sei qual a situação que você vive. Eu não sei se você está distante de casa. Eu não sei se você está distante da sua família. Mas eu tenho uma convicção de que Deus está te chamando de volta. Eu não sei se você é o filho mais velho que está julgando a atitude daqueles que foram embora e que agora estão retornando. E por isso eu queria ler com vocês o final deste texto, de Lucas 15, onde
O irmão mais velho, a partir do verso 28, diz assim: o irmão mais velho se irou, não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, olha a resposta do filho mais velho: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando este seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora, matando o novilho. E aqui, queridos, vai para os crentes religiosos. Olha só, o pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O reino de Deus é um reino onde há alegria. Quando um homem, quando uma alma é encontrada, é resgatada. O reino de Deus é vamos dizer, esse paradoxo de que a gente precisa perder para ganhar, que a gente precisa morrer para viver. E tanto um filho jovem quanto o filho mais velho precisaram passar por isso, precisaram morrer para si mesmo, precisaram enxergar que as suas convicções estavam focadas no lugar errado, de que estavam enxergando o pai de maneira completamente equivocada, e de que o melhor da casa do pai não é a casa, não eram os bens, não eram os novilhos, não eram toda a riqueza, e sim o próprio pai. É assim que a nossa família é transformada. O que tudo isso tem a nos ensinar com o relacionamento familiar? Nos ensina que quando escolhemos algo para apenas nos satisfazer, estamos, na verdade, indo para longe de casa. Nos ensina que não adianta viver ao lado, perto, mas com os interesses errados. Que é preciso querer estar perto pelo prazer de sentir a presença de todos ao nosso redor. Nos ajuda a entender que sempre o caminho de volta está à nossa disposição, seja para voltar de longe, seja para voltar de perto. Como eu disse, e eu já disse essa frase, a felicidade não é um lugar. A felicidade é o caminho. Como você tem caminhado com a sua família? Como você tem caminhado com Deus? Como está a sua vida? Tire um tempo para pensar nisso. Tire um tempo para pensar nesses dois estereótipos. Do filho jovem que foi embora, querendo viver a sua maneira, e do filho mais velho, que julga fazer todas as coisas para ganhar o amor do Pai. O amor do Pai nos é garantido em Jesus Cristo. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Isso está lá em Romanos. Não existe profundidade, nada. Absolutamente nada, nem a vida, nem a morte pode separar o amor de Deus por nós, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entenda isso. Procure meditar essa semana. Procure entender o que Deus está falando ao seu coração. Procure colocar diante dele todas as suas mágoas, tudo aquilo que de certa forma fizeram para você e que não houve perdão. Coloque isso diante dele. Busque ele com intimidade verdadeira, genuína. E ele vai transformar esse lugar que você está. Ele vai transformar o lugar aonde você colocar os seus pés. Ele vai fazer de você uma testemunha fiel e verdadeira e principalmente natural do amor de Deus por cada um de nós. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar com você. Santo Deus, nós te damos graças, Pai, por mais um dia, por mais uma semana. Nós continuamos, ó Pai amado, orando por todas as famílias enlutadas, ó Pai, não somente na nossa cidade, no nosso país, mas do mundo inteiro, por conta de todas as calamidades, ó Pai, mas principalmente por conta deste assunto que está tão recorrente, ó Pai amado, a Covid, Senhor. Abençoe os nossos governantes, ó Pai, dê sabedoria, Senhor. Tire toda a guerra política, partidária, Senhor amado, e coloque, ó Pai amado, o amor pelo próximo, Deus, para que a gente possa encontrar o equilíbrio perfeito, aquilo que vem do Senhor, ó Pai.
Nós clamamos por cada um dos irmãos da nossa célula, Senhor, por todos os médicos, policiais, ó Pai, todos aqueles que estão trabalhando na linha de frente, aqueles que não foram dispensados a fazer home office, Senhor. Pedimos por todos os enfermos, ó Pai. Lembramos da dona Denise, Senhor amado. Lembramos, ó Pai amado, dos parentes da Rô, Senhor amado, que estão com suspeitas de Covid também, Deus. Coloca a tua mão poderosa, Pai. Cuide, Senhor amado. Cuide de todos os enfermos, Pai. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos dê, ó Pai, assim como nós falamos no início do Salmo 23, a convicção de que o Senhor é o nosso pastor e de que nada vai nos faltar, Papai. Obrigado, Deus, por todo o sustento, Deus. Obrigado, Senhor amado, por toda a proteção, Senhor. Fale ao nosso coração através dessa tua palavra. Mostra-nos mesmo as nossas atitudes, seja ela como filho mais jovem, seja ela como filho mais velho, mas transforma-nos, Senhor. Transforma-nos em testemunhas fiéis, naturais, do teu amor para com a humanidade, Deus. Faça de nós uma igreja verdadeira, Pai. Uma igreja que declara o teu amor e o teu perdão através de Cristo Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Continue nos guardando, continue falando aos nossos corações. Nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. E eu vou mandar uma mensagem e a gente agenda um horário aí para a gente bater um papo, para a gente orar junto durante esta semana. Se você receber essa mensagem e não fizer parte do grupo e quiser receber uma oração, eu estou me colocando à disposição. Peça para essa pessoa que te mandou a mensagem te acrescentar no grupo ou mandar o seu contato pelo WhatsApp, que a gente entre em contato com você sim, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, seja bem-vindo em nosso meio. Deus abençoe, queridos, um forte abraço a cada um de vocês. Abração.